Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo dessa make metálica com toque rosado, um estilo de make, né, uma combinação de make que tem aparecido muito pra mim nas redes sociais. Eu não sei se é porque eu cliquei em uma delas, demonstrei interesse, agora o algoritmo tem me mostrado bastante esse tipo de make, né, esse cinza com rosa, não necessariamente metálico, mas bastante cinza com rosa. Fato é que, sendo uma tendência ou não, eu achei muito lindo e resolvi trazer aqui pra vocês no canal uma versão feita por mim, ou seja, de um jeito fácil, descomplicado, um jeito que todas nós podemos fazer, que fica bonito, sem precisar ser profissional da área. Além do passo a passo, eu trago também uma resenha de diversos produtos, entre eles o lançamento da Shiseido, esse blush belíssimo, que é o Color and Glow na cor Purple Amethyst. Deixa eu mostrar a cor aqui pra vocês. Além de diversos outros produtos que eu vou aplicando e resenhando, como é de costume aqui do canal. Então, se vocês querem ver o passo a passo dessa make ou têm curiosidades sobre produtos que valem a pena ou não, vamos ver a minha opinião sobre cada um deles, fiquem aqui comigo nesse vídeo. Meu nome é Fernanda, sou uma entusiasta do universo da maquiagem e estou aqui para compartilhar essa paixão com vocês. Vamos ao vídeo. Já estou de base e sobrancelhas devidamente corrigidas. Para estes fins, eu usei a Ultra Letan, né, a base Ultra Letan da Chanel na cor B10, e nas sobrancelhas usei o lápis de sobrancelhas da Chanel. Ambos os produtos serão resenhados no próximo vídeo do canal, porque está para chegar aqui em casa alguns lançamentos da Chanel, então o próximo vídeo será um full face Chanel, mas se vocês não querem esperar até o próximo vídeo e já querem ver resenhas destes produtos, espera terminar este vídeo aqui e dá uma pesquisada com carinho no canal, porque eles já estão resenhados em outros vídeos. Pois então vamos direto aos olhos. Vou usar a paleta Vesúvio da Byredo, marca sueca, chiquérrima, né? Deixa eu abrir aqui para mostrar a gama de cores. Olha que belíssima essa paleta. Eu já resenhei essa paleta no vídeo que eu falei de makes nórdicas, né? Uma marca sueca, portanto, nórdica. E para quem não conhece, a Byredo é uma marca muito luxuosa, bem desejada por aqui. Mas não só por aqui, né? Acho que no mundo inteiro a Byredo é uma marca bem desejada e muito bem conceituada no universo de maquiagens de luxo. Não só maquiagens, né? Os perfumes da Byredo também são bem luxuosos, bem famosos. Bom, vou começar o olho de hoje, gente, usando esta sombra aqui, que é um prata fechado, eu diria que é um mais cor de titânio, assim, né? Vou usar essa sombra aqui no côncavo, trazendo para o canto externo. Olha a qualidade dessa sombra, gente. Estou trazendo ela com o pincel e olha que metálico, belíssimo, perfeito. Esfuma bem, pigmentação perfeita. Não é à toa que essas paletas da Byredo são um grande sucesso. E já vou vir com essa mesma sombra na linha inferior dos cílios, contornando todo o olho, tá? Olha que sombra linda, gente. Então percebam que é um metálico, que tem um pouco de glitter, né, de cintilância assim nele, e ao mesmo tempo não esfarela nada. Tô aplicando com o pincel, a pigmentação é perfeita, a fixação é excelente. Isso sim é maquiagem de luxo. No primeiro vídeo que eu fiz dessa paleta, que foram primeiras impressões, né, eu usei uma sombra que não performou igual a essa aqui, não performou tão bem, não que não tenha performado bem. Mas eu lembro que eu fiquei assim meio desapontada, porque a fama dessa paleta é ser justamente isso aqui, ó. Aplica com o pincel, com tranquilidade, excelente pigmentação, excelente esfumabilidade. Mas eu tinha usado essa sombra aqui, ó,
E naquela ocasião, eu achei que ela não performou da forma que eu tava esperando. Porém, eu já usei outras sombras dessa paleta e posso dizer que essa é a única que é necessário aplicar com o dedo, assim, pra ficar com uma boa pigmentação, né, das metálicas. Essa rosinha clarinha também não tem aquela pigmentação, mas é porque ela é muito clara, né, o propósito dela é ser bem clarinha. Mas as demais cores são muito boas, tal como essa que eu estou aplicando agora. Agora eu vou vir com este prata aqui, que é um pouquinho mais aberto do que o que eu usei. Este sim, cor de prata mesmo, né? O outro era mais cor de titânio. E vou aplicá-lo com o dedo no centro da pálpebra móvel. Olha que coisa linda este brilho. Perfeição define. Agora eu vou pegar este rosinha aqui e vou trazê-lo para o canto interno da pálpebra móvel. Só para dar um toque de cor. Olha que combinação mais linda, prata com rosa. Ai, tô apaixonada nessa combinação, gente, ó. Me parece que é uma tendência aí, viu? Porque eu tenho visto bastante olhos com essas cores. Essa daqui é uma versão minha que eu estou fazendo inspirada nisto que eu acredito que seja uma tendência. Mas não paramos por aqui. Agora a gente vai reforçar, deixar um pouquinho mais rosado aqui no canto interno, usando este rosa um pouco mais escuro, com a ajuda de um pincelzinho pequenininho. Deixa eu mostrar de perto. Isso aqui é pincel para os lábios, tá? Eu gosto de usar esse tipo de pincel pro canto interno do meu olho, porque meu olho é bem pequenininho. E aí, vou aplicar esse rosa mais rente à linha superior dos cílios, mas só aqui no cantinho interno, tá? Ó, só aqui. E rente à linha inferior também, na mesma região, no cantinho interno. É aquela corzinha do outro vídeo que tem alguma dificuldade para pigmentar com pincel. Peguei aqui, gente, esse pincel, que é um pincel lápis extremamente fino, eu diria que é um pincel agulha praticamente. E eu constatei que com este pincel aqui, essa sombra pigmenta melhor. Então, quanto mais precisão tem, melhor funciona. Ó, daria pra usar inclusive pra delinear todo o olho. Ó que diferença desse lado, que eu tentei aplicar com o pincel de lábios, né? Com este lado que eu apliquei com esse pincel bem fininho. Então, às vezes, é só uma questão também de encontrar a ferramenta certa para determinado tipo de sombra, né? Agora eu vou pegar esta sombra preta. Ela, na verdade, é um grafite, é quase preto. E vou aplicá-la aqui no canto externo do olho, rente à linha superior dos cílios, tá? Isso aqui que eu estou fazendo aqui é só para dar mais volume nessa região dos cílios e elevar um pouquinho o olhar. Então, não precisa ficar perfeito, é só um detalhezinho que a gente faz ali e esfuma com pincel, enfim. E vou trazer essa sombra também aqui para a linha inferior, na mesma quantidade da linha superior, né? Então, seria aqui o terço externo. Agora, eu vou pegar este rosinha clarinho aqui e vou aplicá-lo no osso da sobrancelha. Também como forma de esfumar melhor a extremidade da sombra em cor titânio.
Então, como vocês podem ver, este rosinha, ele tem uma pigmentação muito leve. Na verdade, ele tem uma cor, né, bem clarinha. A pigmentação é boa, que a cor dele quase não aparece, principalmente no meu tom de pele. Ele é excelente para dar acabamento, sem alterar muito ali as características da make. Decidi passar um pouquinho dessa cor titânio aqui no centro da linha superior dos cílios para unir o preto e o rosado. Achei que ficou um buraco ali assim, sabe? Então, essa cor de titânio vai dar uma ligação interessante. Gente, eu falo titânio, tá? Porque eu acho que a cor parece com cor de titânio, mas não que essa seja a cor da sombra. É que eu não fico olhando a cor das sombras, porque primeiro que tá escrito muito pequenininho aqui e eu não enxergo, tá? Segundo que é mais prático só descrever ali a tonalidade pra vocês. Vocês não concordam comigo? A parte das sombras está finalizada. Deixa eu mostrar pra vocês como que está antes de eu aplicar a máscara de cílios e o lápis, né? Percebam que as cores são lindas. É possível fazer degradês incríveis com essa paleta. E não tem nada de sombra esfarelada no meu rosto, gente. Olha isso. Vou aproximar bem para vocês verem. Pode ser que apareça um ou outro brilhinho, mas eu não considero que isso seja esfarelado, tá? É algo que sai facilmente depois. Enfim, esse é o tipo de produto de luxo que todas as marcas que se consideram de luxo, na minha opinião, deveriam se espelhar. Ai, Fer, mas não tem essa paleta aqui no Brasil, eu não vou viajar pra fora, como é que faz? Gente, eu estou dando aqui, na verdade, só um exemplo, né? Fazendo esse look com esta paleta. Mas é óbvio que qualquer look que eu mostre aqui pra vocês no canal, é possível reproduzi-lo com sombras de outras marcas, inclusive marcas brasileiras, que tem várias muito boas, é que eu não tenho muito acesso a elas. Se eu tivesse, eu traria mais makes aqui com produtos brasileiros para vocês, tá bom? Então fica aí a observação que isso aqui é só uma inspiração para que vocês reproduzam, se vocês gostarem, obviamente, com os produtos que vocês têm com vocês ou ainda os produtos que vocês têm à disposição aí de vocês, tá bom? Na linha d'água, vou usar esta lapiseira da Chanel na cor Ebene. Esse definitivamente não é um dos meus produtos preferidos, não só da Chanel, mas na categoria lapiseira de olho, tá? Eu acho que por ser a prova d'água, ele seca muito rápido e aí você não consegue retocar porque ele começa a esfarelar. Enfim, é um produto que tem que trabalhar bem rápido com ele, então vamos lá. Vou aplicá-lo também na linha superior dos cílios. Eu estou impressionada como funcionou bem essa caneta hoje, tá, gente? Por isso que eu falo, é muito difícil a gente dar uma opinião absoluta sobre qualquer produto, porque a performance deles muda muito de acordo com a temperatura, de acordo com o clima, de acordo com a nossa pele, que muda também, né? Hoje funcionou super bem na linha d'água, né? Eu não passei ele nos olhos, mas eu já tive experiências traumatizantes com essa caneta nos olhos. Inclusive, uma dessas experiências está filmada e relatada em um dos vídeos aqui do canal, né? Que eu fui aplicar na linha superior dos cílios e ele começou simplesmente a descascar e eu não conseguia nem retocar, não conseguia mexer, foi horrível, não conseguia esfumar, enfim, quase que acabou com a minha maquiagem. Nesse mesmo dia, ele também não performou bem na linha d'água, foi um show de horrores, mas hoje eu consegui aplicar esta caneta na linha d'água inferior e superior. Estou muito feliz, talvez seja porque aqui está mais calor agora, porque finalmente entramos no verão, estamos com uma temperatura super gostosa, temos sol lá fora, por isso que eu estou aqui assim, ó, toda fresquinha, e por isso que provavelmente, gente, eu vou postar vídeos aqui de 15 em 15 dias durante este período.
Eu conto com a compreensão de vocês, mas é que nessa época do ano as pessoas têm férias de verão. Minha filha está de férias, meu marido também está de férias, portanto nós vamos passear, né, e aproveitar mais este período, mas pelo menos de 15 em 15 dias teremos vídeo nesse período do ano e quando esse período passar, daí voltaremos com os vídeos semanais, tá bom? E chega de conversa e vamos voltar à make, né? É hora do Curvex. De máscara de cílios, eu vou usar a Le Volume de Chanel na cor número 70. Essa cor 70 é para ser um azul, mas como os meus cílios são bem pretinhos, esse é um azul tão fechado, tão escuro, que quase não aparece, tá? Aparece preto nos meus cílios. Mas tá aí a cor dessa máscara. É um azul. E por ser esse azul mais petróleo, eu acho que se comunica muito bem com esses olhos metalizados, né? Esses olhos metálicos. Então tá lá a máscara de cílios aplicada em uma camada do lado direito para compararmos com o lado esquerdo. Percebam que numa primeira camada, eu mal apliquei, ela dá um volume bonito, não junta muito os cílios, é uma máscara que tem uma boa durabilidade e embora não seja aí a preferência de muitas pessoas, eu particularmente gosto bastante dessa máscara da Chanel. E agora vamos para a segunda camada. Aplicada em duas camadas dos dois lados, como vocês podem ver, ela entrega um volume bem bonito. A cor, embora fosse para ser azul, é um azul que quase não aparece, depende muito da luz que bate nos meus cílios, aí dá para perceber que não é totalmente preto, mas isso, na minha opinião, já faz com que o look tenha um toque mais diferenciado e para mim é o suficiente. Então, é uma máscara que eu gosto em todos os aspectos. Com relação à durabilidade, a minha experiência com essa máscara não poderia ser melhor, eu já cheguei a dormir com ela. Não façam isso, tá, gente? Não durmam de maquiagem, faço o que eu digo, não o que eu faço. Mas sim, eu já cheguei a dormir com ela e quando eu acordei, ela estava intacta nos meus cílios, não tinha nada de borrado ou esfarelado embaixo dos meus olhos. Então, é uma máscara que eu realmente acho que é de alta qualidade e vale cada centavo. E agora chega de produto Chanel nesse vídeo, porque senão eu vou ficar dando muito spoiler do próximo vídeo aqui do canal, pelo amor de Deus. Vamos agora falar de Shiseido. De corretivo, eu vou usar o Synchro Skin em bastão, que é um corretivo que foi lançado pela Shiseido no ano passado. O meu é na cor 202, né, 202. Por alguma razão, a Shiseido tem lançado produtos de uma forma bem discreta, vamos dizer assim. Eles não têm feito muito marketing em cima dos produtos lançamentos, tá? Pelo menos não aqui na Europa, não sei se aí no Brasil eles estão fazendo um marketing maior, mas pelo que eu tenho observado, é mais no Japão mesmo que eles estão investindo aí no marketing com influencers. Por aqui, a marca anda meio silenciosa. Mas como eu sou bem antenada, eu fico ali de olho em tudo que está sendo lançado. Observei no ano passado que eles lançaram este corretivo. É um corretivo que eu gosto bastante, tá? Vamos aplicá-lo aqui. Eu adquiri duas cores desse corretivo, 202 e um bem clarinho, que acho que é um 01. Mas é bem claro mesmo, claro demais para mim, só serve para iluminar. E esse 202 é a cor ideal. Vou aplicá-lo aqui nas regiões onde eu aplico normalmente. Essa base da Chanel, ela é tão linda que não precisa mais de muito corretivo, né? Muita correção por cima dela. Dá até dó de passar qualquer outro produto em cima, porque ela tem uma textura muito bonita, que eu gosto bastante. Por essa razão, eu vou manter as coisas desta forma. Mas esse é um corretivo muito bom, tá? Quando é corretivo assim em bastão, eu gosto de espalhar com o dedo mesmo. Olha lá. Muito natural, ele deixa um aspecto absolutamente natural
pro dia a dia, esse é um excelente produto. Não só pro dia a dia, tá? Mas a cobertura dele, eu diria que é uma cobertura média. Então, se você precisa de leve a média. Então, se você precisa de uma cobertura maior, talvez esse não seja o corretivo mais indicado. Mas ó, que acabamento belíssimo, como cobriu super bem, tá? A única desvantagem, eu acho que é o tamanho. Ele é muito pequenininho pelo preço, tá? Tem validade de 24 meses, isso é excelente, porque os produtos normalmente têm vindo aí com 12 meses de validade. Esse aqui é 24, mas é quase que impossível durar 24 meses se você não tem tantos corretivos quanto alguém que coleciona maquiagem, tá? Se você é uma pessoa aí normal da cabeça e tem 1 ou 2 corretivos, que isso que é o normal, né, gente? Só os seus preferidos aí. Ele certamente não durará os 24 meses, porque é pouco produto que vem. Deixa eu ver aqui na embalagem. Bom, não tem a quantidade do produto aqui na embalagem, provavelmente estava na caixinha e eu joguei fora a caixinha, mas eu perguntei para o ChatGPT e, segundo o chat, este corretivo em bastão tem pouco mais de 2 gramas, enquanto que o corretivo da Shiseido líquido tem mais de 5 gramas, ou seja, mais que o dobro de produto, tá? Por outro lado, vocês viram que eu usei pouca quantidade, né? Bati ali aquele pouquinho com os dedos e deu uma cobertura bonita. Ele tem um acabamento também belíssimo, fica natural, né? Não fica nem muito luminoso e nem extremamente mate. Um acabamento na medida, é um corretivo que eu gosto bastante. Eu estava aqui na dúvida se eu selava ou não essa pele, porque ela está ainda muito bonita. Olha só, eu amo essa base, é com certeza uma das minhas preferidas. Mas, como aqui está bem calor hoje, eu resolvi selar. Eu não sei se vocês sabem, mas o clima aqui na Dinamarca é úmido. Durante o inverno, não dá para sentir esse clima úmido. Na verdade, fica bem seco, porque é muito frio. E também tem aquecedor, né, dentro das casas, dentro dos apartamentos. Tem também a questão do calcário, da água. Então, isso faz com que nossa pele fique muito seca, tanto pele quanto cabelo. Então, dá a impressão de que o clima aqui é seco no inverno. Mas, na verdade, o clima é úmido. E aqui no verão, então, a gente transpira bastante. Então, é difícil você conseguir usar uma maquiagem sem passar ali um pozinho, por mais leve que seja. Essa base, normalmente, eu não preciso selar, não preciso matificar, não preciso fazer nada, é uma base muito confiável. A impressão que eu tenho é que ela vai ficando mais bonita no decorrer das horas. Mas hoje, como está bem calor e o clima aqui tem essa característica de ser bem úmido, eu vou acabar passando um pozinho leve, tá? Esse daqui da Guerlain, que eu já resenhei no último vídeo do canal, é um pó incrível que eu tenho usado bastante e estou amando. Olha, é bem leve, tá bem fininho. Vou aplicá-lo aqui na zona T somente, se eu conseguir controlar minha mão, né? Porque normalmente a minha mão, ela vai sozinha pro resto do meu rosto. Tá lá, hoje consegui controlar, aplicar mais um pouquinho aqui na testa, que é onde fica mais iluminado em mim, né? Mais oleoso. Iluminado é uma forma mais elegante de dizer, né, gente? Mas é oleoso. Minha pele é mista. Embaixo dos olhos não precisa. E tá lá. Esse pó é perfeito, ó. Um mate natural na medida e dá um efeito blur na pele, né? Uma aperfeiçoada no todo. Na make de hoje, eu não vou usar bronzer nem contorno, gente. Porque eu vou mostrar para vocês o lançamento da Shiseido, que é este blush belíssimo. O nome dele é Color and Glow, na cor Purple Amethyst. Esse blush é um roxo com um toque meio berry, né? E ele é perolado. Conforme bate a luz, ele meio que muda assim de cor. Então, não sei se vocês conseguem notar aí, mas as extremidades vão ficando meio amarronzadas, enquanto que somente onde bate a luz é que a cor roxa ou berry
fica mais em evidência. É um outro lançamento silencioso da Shiseido, um outro produto que eles lançaram e não fizeram muito marketing. Eu não vi nenhuma resenha a respeito desse produto até o momento, somente em canais japoneses, que eu não entendo nada do que elas estão falando. Então eu acabei não assistindo direito os vídeos, né? Comecei a assistir, mas não tem condições de assistir aquelas meninas falando japonês, porque eu não entendo nada. Fato é que este é um produto muito lindo e de altíssima qualidade. É sem dúvida o blush mais fino que eu tenho. Você não consegue sentir nada de partículas de pó nele, sabe? Parece uma coisa só, mas não é um blush cremoso, tá? Ele tem um toque sedoso, parece que você está relando numa seda, tá? Não é creme, é uma seda. E não tem nada de pó, assim, ele não esfarela, não é um pó. Eu não sei explicar direito. É um produto que você passa no rosto e conforme você passa, ele vai esfumando ali, vai ficando de uma forma tão natural. E aqui, ó, no contorno do rosto, nessas entradas que a gente tem, ele acaba ficando mais escuro. Enquanto que aqui na maçã do rosto, ele fica com a cor roxa ou berry um pouco mais evidente. Então, por essa razão, na minha opinião, esse produto não precisa ser aplicado com bronzer, porque ele faz às vezes de ambos, ou contorno, né? Então, vou aplicá-lo e vocês tirem as próprias conclusões. A pigmentação dele é muito boa, tá? Ó, tá vendo? Um pouquinho que aplica. Só que não é aquela pigmentação que você aplica e assusta. Porque vocês perceberam como isso esfuma, que nem uma nuvem, gente? É uma seda, praticamente, que eu tô aplicando aqui no rosto. É muito lindo esse produto, muito lindo mesmo. Eu acho que a Shiseido chegou num nível que eles falam assim, ai, não preciso mais fazer marketing. A qualidade dos produtos fala por si e ponto final. Olha isso, esse acabamento perolado. Isso aqui, gente, pra quem tem pele madura, é perfeito, porque não marca absolutamente nada. É impossível um produto desse acumular em linhas, marcar textura. Olha isso, que coisa linda. Ó, e percebam como aqui, ó, onde eu tenho já essa parte mais marcada no meu rosto naturalmente, como não bate a luz direto aqui, ele fica já mais escurecido. Vocês estão vendo isso? É um produto que por si só já define o rosto e destaca as maçãs. Perfeito. Essa cor roxo, berry, é uma cor que dá certo com muitos tons de pele. Quem tem pele negra vai muito bem. Eu, no caso, que sou bem clarinha, funciona também muito bem. Eles lançaram também bronzer, lançaram diversas cores, tá? Eu só adquiri essa daqui porque não é um produto barato. Mas vem uma boa quantidade, especialmente por se tratar de Shiseido, que normalmente as embalagens, os produtos vem tudo ali muito pouquinho, né? Este daqui vem 7 gramas e tem validade de 24 meses também. Ó, comparando, por exemplo, com o Backstage Rose Glow da Dior, né? O Backstage Rose Glow tem 4 gramas e meio e validade de 12 meses. Agora, comparando, por exemplo, com o novo blush da NARS. O da NARS tem 5 gramas e meio e vale por 24 meses, enquanto que o da Shiseido tem 7 gramas e vale também por 24 meses. Então, é isso. Vem uma boa quantidade de produto, a embalagem é muito bonita, luxuosa, vale por bastante tempo e, na minha opinião, pelo menos essa cor aqui é 2 em 1, porque é uma cor que faz uma mágica com a luz e faz com que o nosso rosto fique mais definido e as maçãs destacadas. Eu recomendo bastante esse lançamento da Shiseido. Fiquem de olho! Vou contornar os meus lábios usando o Smart Fusion da Kiko Milano, na cor número 07. E de batom vou usar o da MAC no acabamento Frost e na cor Bombshell, que é este rosa metálico absolutamente divino.
Então, tá lá, gente. Look belíssimo, metálico, com toque rosado. Um look que tem aparecido muito pra mim nas redes sociais. Eu não tenho certeza se é porque eu cliquei em um deles e aí começou a aparecer vários semelhantes, ou se de fato esta é uma trend, né? Uma tendência aqui da Europa. Fato é que, mesmo que não seja uma trend, eu estou encantada com essa combinação, esse metálico, né, cinza ou prateado ou titânio, enfim, com um toque rosado. Achei que ficou divino com o Bombshell da MAC. Esse blush da Shiseido é uma coisa de maravilhoso, um blush perfeito para os mais diversos tons e subtons de pele, além de dar certo com qualquer idade, desde a pele mais jovem até pele madura. Essa é uma make noturna que, na minha opinião, dá para ser usada em qualquer estação do ano. Para o verão, eu acho que ela vai muito bem, porque ela tem esse toque vibrante, né? Tanto o prata quanto o rosa, né? Dão essa coisa mais vibrante, mais alegre ao look. Inclusive, amanhã eu tenho um evento para ir. Nós vamos assistir a um tenor e eu acho que eu vou usar essa maquiagem, porque realmente ela está chiquérrima, muito linda e muito elegante. E agora eu quero saber de vocês. Onde vocês usariam essa maquiagem? Vocês gostaram dela? Gostaram dos produtos? Vocês já conheciam esses produtos? Deixa tudo aqui pra mim nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curta, comente, compartilhe. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.